What's up, friend? How are you doing? Muita gente não entende, não gosta de ter que usar o verbo do na língua inglesa. Porém, o verbo do, ele é o segundo verbo mais importante do inglês, perdendo somente para o velho to be, o velho to be. Lembra dele? Pois então, nesse vídeo eu vou te mostrar 6 formas de como você vai usar o do, o velho do também, tá? E vou te explicar em cada uma delas. E não somente, vou esticar um pouquinhozinho mais para que você possa aprender e aceitar que o do é realmente importante na língua inglesa. Let's get it started. Em primeiro lugar, eu começo pedindo para você, da sua generosidade, deixar o seu like para esse vídeo e também inscrever-se no canal. É completamente gratuito, é só plim plim, é só dar 2 cliques e deixar um professor feliz para continuar ajudando você toda semana aqui com mais de 2 vídeos por semana, sempre para o seu inglês e para você, tá bom? Thank you for that. Agora vamos lá. Por que eu separo o verbo to be do verbo to do? E digo que o to be é mais importante que o do, com toda certeza. E veja, mesmo que se você estiver no nível avançado, os dois vão seguir sendo importantes. Então esquece aquela ideia de que eu estudo to be no colégio o tempo todo e não aprendo, porque não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de usar o to be e o do na conversação, na comunicação. Tá certo? Então vamos diferenciar aqui uma coisa. O verbo to be você sabe que é o verbo ser e estar. Eu sou feliz, eu estou triste. I'm happy, I'm sad. Observa que é a mesma forma para as duas coisas. Eu sou feliz, I'm happy, ou I'm sad. Eu estou triste ou eu sou triste. Podemos ter essas duas interpretações. Então o verbo to be, ele acaba sendo um verbo que tem um sentido mais abrangente. Agora, quando é que a gente vai usar o do? Sempre que eu não estiver me referindo ao to be, eu não estiver me referindo ao ser e estar. Eu vou usar para todos os outros verbos da língua inglesa. Mas você vai entender já já o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o verbo do, ele tem o seu significado. Qual é o significado dele? O verbo fazer. Fazer em que sentido? No sentido de executar alguma coisa. Então o verbo do, ele não é o verbo de produzir algo, de criar algo, de fabricar algo, porque esse é o verbo make, que também é o verbo fazer. Mas o do, então, ele tem como verbo principal, como a sua carga de informação, ele é o verbo fazer. Tá claro isso? Por isso, então, nas frases afirmativas, eu posso dizer assim, observa bem, tá? I do homework every day. I do homework every day, ou seja, eu faço tarefa de casa todo dia. E observa que o do aqui então está sendo usado como um verbo com significado bacana para dizer que eu faço deveres de casa todo dia. I do homework every day. Tranquilo aí. Mas agora começa a entrar um momento em que ninguém gosta do do, que é, por exemplo, quando eu vou fazer uma pergunta. No inglês, para fazer perguntas no presente, eu tenho que utilizar o verbo do. Então, quando eu pergunto assim, do you like English? Do you like English? Por que eu estou usando esse do aqui? Não tem um significado para esse do. Aqui ele é um verbo auxiliar. Então, observa bem a diferença. Se quando eu digo I do homework every day, o do ali é o único verbo da frase. E, portanto, ele é o meu verbo principal da frase. Ele traz a informação para mim, a ação para mim. Agora, quando eu falo do you like English, quando eu pergunto isso, o do está aqui simplesmente para dizer, isso aqui é uma pergunta, tá? Ele não tem tradução, ele não tem nenhum valor. Ninguém nem sabe por que ele existe ali. Mas a regra do inglês pede que a gente comece, então, as perguntas nunca pelo sujeito. E sempre por um verbo auxiliar ou aquelas palavrinhas de WH que querem dizer what, where, when, why. Mas não é o caso aqui agora da gente falar sobre elas. Então, de novo, do you like English? Eu estou usando o do aqui como verbo auxiliar, porque o verbo like é o verbo principal, é o verbo da informação dessa frase. Tá claro isso para você? Então veja, por que eu estou usando do? Porque é uma pergunta. A gente usa do para as perguntas e você sabe disso também. Mas calma aí, paciência. Resposta que você vai dar para isso, você pode dar uma resposta yes, I do, no, I don't. Então aqui a gente já tem um terceiro caso para usar nas respostas curtas. Quando eu falo yes, I do, eu simplesmente não estou repetindo o verbo like. Eu estou dizendo, usando o do agora aqui como único verbo. Yes, I do. Sim, eu representa eu gosto. Ou no, I don't. Eu não gosto. Certo? Então veja que aí nós temos a possibilidade de usar o do nas frases curtinhas, da resposta yes I do e no I don't. Ok? Simplesmente para substituir aquele verbo like que foi usado na pergunta original. Tá claro isso? Então, de novo, a gente usou na afirmativa como verbo principal, usou na negativa na interrogativa para dizer que aquilo era uma pergunta, sem valor nenhum, e usou nas respostinhas curtas também, yes I do, no I don't. Tá legal? Então aqui é um terceiro caso. Agora, quando eu digo numa frase, quando eu uso uma frase negativa,
eu vou dizer, por exemplo, I don't eat meat. I don't eat meat. Veja, por que eu estou usando do nessa frase? Porque essa é uma frase negativa. Então, novamente, tá? Eu tenho que fazer uso dele por via de regra, não por via de significado. Qual é o verbo principal dessa minha frase? É o eat, o verbo comer. Eu não como carne. I don't eat meat. Agora, o do está ali, junto do not, para simplesmente indicar que aquela é uma frase negativa. A gente gostaria de dizer assim, I not eat meat. I not eat meat. Mas não é assim que é na vida real. Tá legal? Então, a gente vai usar o do na frase afirmativa, é do homework, vai usar também na pergunta, do you like English, vai usar na resposta curtinha yes, I do, no, I don't, e vai usar nas negativas também, certo? I don't eat meat. De novo, aqui na negativa, ele não tem nenhum valor de significado, porque o verbo que interessa aqui, que ele está dizendo que eu não faço, é o verbo comer, o verbo eat, certo? Então esse foi o nosso quarto caso. Tem mais dois. Observa aqui agora o seguinte, tá? Muita atenção agora. Eu posso usar então também o do na frase interrogativa e negativa ao mesmo tempo. Quando eu falo assim, don't you love me? Don't you love me? Observa que esse don't aqui está sendo usado numa negação. A frase começa com don't, embora ele não tenha nenhum significado aqui de ação, certo? Eu estou usando ele então negativamente e começando a frase indicando que essa frase é negativa e interrogativa. Don't you love me? Está aqui o love, o verbo principal da frase, para dizer então que essa é uma frase, além de negativa, interrogativa também. Como é que eu sei? Ela não começa com o sujeito. As frases interrogativas nunca vão começar com a pessoa ou com o pronomezinho. Don't you love me? De novo, o que interessa aqui é saber se você ama ou se você não ama. Tá? Você não me ama? Don't you love me? Ficou claro? E aí um outro exemplo que a gente não está acostumado também é usar o do nas frases enfáticas. Quando eu digo assim, I do care about you. I do care about you. I do care about you. Qual é o significado desse do aqui? Nenhum. Ele está só enfatizando o verbo principal que está do lado dele, que é o verbo care, que é o verbo cuidar ou se importar. Portanto, quando eu digo I do care about you, eu estou dizendo que eu realmente me importo com você. Esse do aqui, ele tem o significado de really, de realmente, para enfatizar o fato de que eu pratico aquela ação bastante, ou seja, eu me preocupo com você. I do care about you. Ficou claro isso? Então veja que essa é uma frase afirmativa, ele não precisava estar aqui, mas se eu quero realmente enfatizar que eu cuido de você, eu vou usar o do antes do verbo para dar uma ênfase para ele. Ficou claro? Então a gente viu aqui 6 casos, ok? Mas não esquece de uma coisa, importante essa coisa. Se nós estivermos aqui usando do pronome que seja ele, ela ou it, que refere-se a um animal, he, she ou it, nas frases do presente, esse do se transforma em does. Você lembra disso? Does. Esse S, ele é presente sempre quando estiver conjugando he, she ou it. Ele, ela ou a coisa, né? O animal, o objeto, a coisa. It. Tá claro? Portanto, então, eu diria como? Como é que seriam minhas frases? Eu mudaria para she does homework every day, ou she does homework. Does she like English? Tá claro? Yes, she does. No, she doesn't. O mesmo uso, a mesma coisa. Eu diria she doesn't eat meat. Eu diria doesn't she like me? Ela não gosta de mim? Ou eu diria she does care about you. Ela realmente se importa com você. Claro, então aqui eu saí do do e trouxe o does. Por quê? Porque ele é presente assim como o do. Mas só um pouquinho mais. Se eu tivesse que usar o passado do do, que é o did, as frases do passado simples, que eu tenho que expressar quando eu fiz alguma ação, eu diria de que forma? I did homework yesterday. Did you like English? Você gostava do inglês? Diria também yes, I did, como resposta. No, I didn't. Sim, eu gostava. Não, eu não gostava. Diria também I didn't eat meat. Eu não comi carne. E veja como é que fica o verbo aqui. Se o did está ali, observa só. Se o did está usado nessa frase, tanto na pergunta did she like English, observa que o did como verbo auxiliar, ele está aqui dizendo que é uma frase interrogativa, né? Mas se eu, quando eu coloco did, na frase interrogativa e negativa, o verbo que está no passado, que deveria estar no passado, não vai para o passado.
certo? Então fica did like, ok? Did she like English? Aqui também, she didn't eat meat, ela não comia carne. Observa como é que o verbo principal se comporta quando o verbo auxiliar está presente. O principal não trabalha, ele não se altera. Lá na frase inicial eu disse, I did homework yesterday. Por quê? Porque não tinha outro verbo. Está entendendo essa questão do verbo auxiliar e da necessidade dele, dos casos dele? E como é que o verbo principal se comporta? Da mesma forma, eu diria o quê? Didn't you love me? Or didn't you love me? Or didn't she love me? Ela não me amava? Na frase interrogativa negativa, olha o verbo love. Fica paradinho do jeito dele original. Assim como eu também na ênfase eu vou dizer I did care about you. Ou seja, eu realmente me importava com você. Então, recapitulando tudinho aqui, o do é usado em frase afirmativa, a gente viu. O do é usado em frases interrogativas, como verbo auxiliar e nunca como principal. O do é usado, ou did, ou does, é usado em frases curtinhas, yes I do, no I don't, certo? O do também é usado em frases negativas, né? Don't. O do também é usado em frases interrogativas e negativas. E o do também é usado para enfatizar, e não só o do, o does ou o did. Ficou claro isso para você? Então lembrando que o did, ou do ou does são verbos auxiliares, mas que também têm uma função de verbos principais nas frases afirmativas, quando eles forem os únicos verbos das frases. Tá certo? Então conseguiu entender por que o do é importante? Coloca para mim aqui embaixo, sim, eu entendi, não, eu não entendi. Coloca yes ou coloca no. Deixa eu saber se essa explicação, esses exemplos deixaram claros para você usar o do, o does, o did para sempre, sem dúvida e sem problema algum. Tá bom? Thank you, friends. I see you next time. God bless and bye-bye. Now.